fungando. Olá! Vamos combinar que o que eu tinha de descolado no vídeo anterior, nesse eu tenho de quadrado. Tadinha, que barra! Esse vídeo tá sendo gravado depois de um vídeo que eu gravei que vai ser o próximo desse, mas acredito que dá total embasamento e base para que a gente comece a questionar e fazer uma relação entre esses dois. Hoje, conforme visto no título, eu vim analisar e refletir um pouquinho sobre a CLT em 2026. Polêmico, né? Pois é, bora lá. De tão relevante que é o assunto, eu cheguei em casa, atualmente são 8h20, cheguei há mais ou menos 1 hora atrás, 1h30, e eu moro sozinho, né? Apenas eu e meus 2 gatos. Tive que arrumar a bagunça deles primeiro, né? Desde a organização do ambiente, quanto as necessidades básicas, quanto banheiro, né? Que seria a caixa de areia deles, água, comida, e ainda depois organizar o meu ambiente, que se refere ao que eu utilizo, né? Desde louça que eu deixei de ontem até a comida, a alimentação, que inclusive ainda não terminei. Pensei assim, preciso jantar antes, né? Pra você que entendeu, esse é um cante. Só as gays vão entender. Que demais! Mas falando sério, entrando aqui na apresentação de slides desse vídeo, é bem complicado, ao mesmo tempo triste e estressante. Tu chegar, né, de uma rotina de trabalho em que você ainda tem o segundo turno. Isso que eu sou solteiro, imagina quem tem marido, quem tem filho, quem tem ainda mais pets e não é só gato, né, que ainda é para ser um pouco organizado, mais complicado ainda. Bom, antes de começar a apresentação, eu preciso contextualizar vocês da minha situação profissional. Para você que não me conhece, não sabe, eu trabalho no RH de um supermercado, né, de uma rede varejista, numa filial, em que todo dia eu vejo e sinto na pele a situação em que se está hoje relacionada à CLT. É praticamente impossível você estar nesse ambiente e fingir que não vê as coisas. Eu poderia ser a pessoa mais filha da p possível de tacar o f. Eu estudei, eu tenho um canudo de graduação. Quem são eles perto de mim? Ou o meu já concluí, eles que corram atrás do dele. Mas é impossível, gente. É impossível pra mim e é impossível socialmente, inclusive nas redes sociais que a gente vê hoje, o quanto a pauta, né, de mais dignidade pro trabalhador tá em alta. A gente pode começar com um tópico que seria o descompasso entre a lei e a produtividade moderna, né? E aqui eu coloquei os anos de fundação da CLT. Meus gatos já estão se rolando aqui. Ai, se vocês vissem, eles ficam o dia inteiro sem me ver, né? Essa é a recompensa depois de um longo dia de trabalho. Mas é aí que a gente vê o salto de tempo que se tem dentre esses dois extremos, né? Quando a CLT nasceu, foi homologada, o Brasil ainda era um país muito industrial. E um ponto muito importante de se considerar é a falta de acesso. Começando pela de informação, além, claro, do aquisitivo. Mas muito desse segundo tópico do aquisitivo tem a ver com a acessibilidade relacionada à informação, em que hoje, no atual momento, se chegou-se num tempo, principalmente pós-pandemia, em que se é impossível não ter acesso à informação. Enquanto lá em 1943 olhava-se para a saúde do trabalhador relacionada ao braçal, a perda de um dedo, de uma mão, de uma perna. Hoje a gente nota que o excesso de informação acaba sendo a pauta do momento, do desgaste. É aquela situação, quanto mais acesso, mais cobrança. E qual é o principal órgão afetado, parte do nosso corpo e que domina tudo? A mente. Nunca houve-se um índice tão alto de burnout, e a gente consegue ver isso nos jornais, nas manchetes do trabalhador brasileiro de hoje, sendo impossível de não notar o quanto se faz necessário uma atualização quanto a esse direcionamento. Sim, o físico é muito importante, mas o mental também faz parte disso. E durante esse tempo, sim, tivemos reformas na CLT, mas que mais favoreceram o empresário do que realmente o trabalhador nesse ponto.
E tanto que estamos aqui, né, discutindo esse ponto. Seguindo aqui, então, a gente entra na principal pauta do momento, que é a bem digna escala 6x1. E lembrando, eu trabalho no comércio, então vou falar somente desse setor em que eu realmente vivo e experiencio. Conforme eu já tinha dito, então, na introdução e também no primeiro ponto, a escala 6x1 veio com essa necessidade de industrialização acelerada, em que o Brasil era praticamente um dos centros dos holofotes de investimento, onde as empresas começaram a vir para cá e a CLT veio para regularizar todos esses direitos, todas essas necessidades em que os trabalhadores acabavam pedindo. Antes disso surgir, antes da escala surgir, além da consolidação, o negócio era muito pior. Começa na escravidão, começa no trabalho infantil. E a gente também sabe pela história o quanto isso também já foi pauta lá atrás. Até chegarmos no presente momento em que isso é conquistado, é fato, é atual. Mas o quanto também a escala 6x1 hoje não se configura mais como saudável. E justamente pelo excesso de informação. Pensa tudo isso que eu citei. São muitas funções para uma pessoa só executar. São muitos ambientes para uma pessoa só estar. E dá conta de tudo isso. Falando de comércio, o comércio se alimenta muito disso, não é uma indústria, mas querendo ou não, ela vende os serviços deste setor. Então, por que não seguir o ritmo? Pensa, de 46 a 2026 são muitos anos em que essa lei está ativa, essa lei está rodando e nunca foi atualizada nesse quesito. Atualmente se está rolando um projeto de lei em que define a abolição da escala 6x1, o que é um benefício para o trabalhador, além da redução de carga horária de 44 para 36 horas. E o projeto original, inclusive, que abole a escala 6x1, tem como projeto final impor a escala 4x3, em que se trabalha 4 dias e folga 3. Para a saúde mental nossa do trabalhador é incrível, né? A gente ia trabalhar igual político. Mas é claro, é impossível também não citar, não dizer o quanto isso vai gerar uma mudança radical em todo o sistema de trabalhadores brasileiros, né? Não só para os próprios, né? No caso seríamos mais beneficiados, como também para os empresários. Seria necessário um grande investimento para que se conseguisse atender a demanda dos consumidores diante de tantas essas mudanças. Então sim, há um processo de mudança, mas que vem aos poucos. Pelo que eu pesquisei, a ideia inicial é impor minimamente a escala 5x2, em que, no caso falando de comércio, no domingo não se abriria e ainda se teria uma folga durante a semana, preferivelmente que fosse consecutiva ali aos sábados. Mas a gente sabe o quanto sábado é um dia útil e é um dia em que o trabalhador da indústria, por exemplo, sai para consumir. E isso alimenta a roda de consumidores, isso alimenta a roda, enfim, econômica do Brasil e o quanto vai ser impossível, né, de se folgar sábado e domingo para muitos. Isso falando de comércio. Além, é claro, da redução da carga horária de 44 para 40 horas semanais. Por exemplo, hoje você que trabalha 7 horas e 20 de segunda a sábado e ainda por cima tem que trabalhar os domingos, aí depende da sua convenção coletiva, quantos domingos você trabalha no mês, e se são consecutivos ou não, tendo a folga fixa, no caso, troca-se o domingo por uma na semana, você totaliza 44 horas semanais. Ô, gente, eu tô gravando, por favor, né? Deixa pra brincar depois. Nossa, seria assim um grande avanço. Eu acredito que daria um bom respiro para grande parte dos trabalhadores desse setor. E se então aprovada esse projeto de lei dessa maneira, sucessivamente, após os anos seguidos, essa escala tende a reduzir ainda mais. Em carga horária, que então acaba se negociando ali mais folgas, até chegar a 36 horas e então a tão famigerada escala 4x3. Totalizando aí um total de 5 anos, pelo que eu vi. Mas a gente sabe que está em votação, ainda tem muito que rolar. Também há uma grande resistência pela outra parte, enfim, dos empresários. Há muita polêmica aí, a gente já tá vendo, enfim, em todo lugar. Mas é impossível não falar sobre isso. E o quanto se faz necessário, que nem eu já disse já bem lá na introdução. Seguindo, a logística então da folga única versus a gestão doméstica. Eu acho que tá no título já praticamente a problemática e o quanto eu já falei antes também. Mas falando de mim, assim, eu me sinto muito culpado e também meio anojado. Tadinha, que barra! Do quanto, por exemplo, trabalho ali de segunda a sexta, horário comercial, e quando chega a sexta eu não tenho que vir mais, no caso, final de semana. Sim, isso é muito bom. Mas ao mesmo tempo eu carrego uma culpa, carrego uma dor.
em olhar, assim, por exemplo, o supermercado que eu trabalho e ver que aquelas pessoas vão estar ali amanhã, às vezes domingo, e aí quando folgam na semana, já recebi muitos relatos, muitas vezes não aproveita porque já tá triste pensando que vai ter que trabalhar domingo. Eu acho que trazendo uma experiência minha, assim, de quando eu trabalhava no comércio, nessa escala, na operação, era muito frustrante e ruim você muitas vezes estar de casa cheia e você ter que ali almoçar. E quando vai dar o teu horário, você tem que trabalhar. E não pode passar daquele horário porque o ônibus vai passar e muitas vezes vai passar 1-2 horas antes e você tem que ir. E você perde muito proveito do domingo, em que seria o famigerado domingo da família, que a gente sabe que é mais que tradicional, não só aqui no Brasil, como em qualquer outra parte. É, assim, um sentimento de dor muito ruim e eu carregava isso indo e voltando, porque eu voltava sobrecarregado num dia que já começou mal e muitas vezes com uma gestão que era desumana. Porque pensa você, operador que não tem muito acesso à informação da empresa, tem que trabalhar numa escala dessa, ainda que tenha uma carga horária definida. Pensa o gerente que não tem um horário para entrar, não tem horário para sair, tem uma carga horária mínima a ser trabalhada que vai ser investigada pelas câmeras de acordo com o contrato e acaba recebendo aqui, ó, uma enxurrada de cobrança. É uma situação bem complicada, desgastante e ao mesmo tempo repugnante. E o mais ruim ainda é quando você justamente é o responsável pela gestão doméstica da sua casa e que você já vem com essa carga de trabalho e você acaba descontando numa pessoa da tua família que não tem nada a ver. Pode ser num filho, pode ser num pet muitas vezes. E aí quando tu vai parar realmente mesmo para ter um tempo para você, tu percebe, cara, por que eu fiz isso? Fui bem filha da mãe. Mas é justamente pelo estresse. Até chegar uma hora no seu ápice em que não sei o que pode acontecer, mas inclusive da pessoa explodir no mercado, explodir em casa. E a gente sabe que isso é chamado hoje de burnout. Cada vez mais, sabe? Nem sei o que dizer. Eu vou até aí! Vocês querem que eu mate aí? Depois que eu não solto uma bomba! Vocês ficam com o mercado! Depois que alguém mata a experiência, vocês ficam com... Acho que eu posso seguir falando um pouquinho do cenário econômico e o poder de compra em 2026. A inflação vem subindo cada vez mais, né? Eu não sou economista, nada do tipo. Eu vou falar sobre a realidade profissional que eu vejo, mas as coisas estão ficando cada vez mais caras, né? E isso a gente vê todos os dias trabalhando no supermercado. E o quanto um salário mínimo hoje praticamente é o básico do básico do básico. E ainda assim você não consegue virar, ter, e no caso ali, uma estabilidade no mês. Quando chega o dia 10, dia 15, você já tá praticamente sem nada, vivendo a função de crédito e quando tem. Aí eu posso passar pro próximo tópico, que a gente pode falar sobre o crédito do trabalhador, né? Que foi um dos últimos lançamentos aí do governo, né? Em que se eu faço a pergunta, seria uma solução ou um maior endividamento? No setor que eu trabalho, a gente tem acesso a essas informações e eu vejo mais como uma bengala. Não sei qual foi a ideia do presidente e não sei se passou só por ele com a liberação dessa lei. Se foi diminuir a pobreza, se foi dar um pouquinho mais de acesso a dinheiro ao trabalhador, independente do que vai acontecer depois. Apesar também que no Brasil atualmente, né, a gente está tendo uma das maiores taxas de endividamento. E se o trabalhador tem acesso, vê aquele dinheiro, muitas vezes mais do que já nunca viu, ele vai querer pegar. Independente do que ele faça depois, é depois. Pensa numa pessoa que às vezes tem perspectiva de futuro, tá estudando, tem uma formação, mas pensa na que não tem. Ela trabalha pra buscar dinheiro. Meus gatos estão se matando, talvez vocês vejam eles pulando aqui. Mas você entende que a pessoa, ela não trabalha para um propósito individual. Muitas vezes ela vai trabalhar para um propósito coletivo, para a família viver bem. Ou às vezes só ela mesma. O que eu vou pensar no depois se eu nem sei se eu vou estar vivo depois daqui? Ele vai lá e vai pegar mesmo. Muito se diz pela realidade do Brasil, mas também pela própria dignidade que ele não está tendo acesso. E muitas vezes está vendo outros ter. O que as redes sociais fazem e enfatizam demais. Mas por trás das câmeras a gente nunca sabe o que está realmente acontecendo. É sobre. Seguindo então, acredito que hoje as empresas competem muito em relação a benefícios, né? E, inclusive é uma estratégia de retenção, além de isenção fiscal. No quesito de isenção, a gente tem o PAT, né, que é o Programa de Alimentação ao Trabalhador,
em que ele diminui ali, no caso, né, quando se vai se pagar os impostos para o governo. Mas pelo que eu vejo também é que se fornece o mínimo para o trabalhador. Por exemplo, vou meter um PAT na minha empresa, vou lá pagar 26, 15 a 16 reais ali na folha de pagamento dele, ou num outro benefício em que ele vai ter acesso e gastar isso como crédito. Vou ter o benefício para minha empresa, né? Vou economizar, mas o trabalhador muitas vezes vai ficar ainda mais endividado e dependente disso. Posso dar como exemplo um benefício em que você gasta só na empresa e que, além de gastar só na empresa, de você aumentar a sua venda, você ainda deixa ele preso, porque aquilo vai descontar do salário dele. E a gente sabe que toda empresa, o intuito final é lucrar. A empresa é boa para a diretoria, a empresa é boa para os acionistas, principalmente, mas é meio debochado, né, e cruel a gente pregar numa empresa, às vezes, como cultura que se importa com o trabalhador e querer que ele se ferre cada vez mais e fique cada vez mais preso nessa cadeia. É algo que vai se retroalimentando, né? E é por isso que muitas vezes não se retém o funcionário. A primeira oportunidade que ele tiver com um benefício melhor, com um salário maior, ele vai embora. Eu acho que eu resumi perfeitamente esse tópico. A proposta, então, de mais folgas na semana e a redução, então, da carga horária. Aqui ficou repetitivo, né? Meus gatos chegaram até passar. Enfim, fiquem com a corrida deles. Já falei sobre isso, vou seguir. Diferencial, então, geracional e o presente e futuro desafio no recrutamento e seleção. Aqui eu vou falar também da minha experiência em si, vivendo no RH de uma empresa desse tipo, digo, em que é cada vez mais difícil você conseguir candidatos que a empresa precisa. É impossível você desviar do assunto sobre a escala 6x1. E o quanto isso queima a empresa que não está atualizada, que não está integrada. Que nem eu falei, tu liga a TV para ver o jornal, fala-se direto disso. Tu abre a rede social, Instagram, YouTube, para ver algum vídeo, logo vai aparecer, pum, na tua cara, assim, na seção For You, enfim, ali o vídeo para você assistir sobre a crítica da escala 6x1. Talvez o algoritmo da pessoa que não apoie esse tipo de coisa vá, sim, enfim, direcionar para ele um vídeo que critica essa proposta. Mas digo que em grande maioria se faz o algoritmo em que critica essa escala, que a gente não dá mais. Sabe? Qualquer lugar que você vá, tanto no presencial quanto principalmente no digital, você vai encontrar essa pauta para discutir e enfrentar. E mesmo que muitas vezes você não se informe, veja de relance, não tenha muito acesso à informação, vá muitas vezes por uma distorcida através de que uma pessoa falou, vai chegar uma hora em que você vai ter que sentar e analisar bem isso. E o que isso tem a ver com recrutamento e seleção? Está impactando totalmente, com certeza. Eu, quando faço as entrevistas, eu já mando todos os dados antes de agendar. Esse daqui é a escala, esse aqui é o horário de trabalho, esse aqui é o salário, para justamente eu não perder tempo de entrevistar a pessoa, no final fazer a proposta e a pessoa muitas vezes me humilhar, né? Porque com certeza isso pode acontecer. E não só me humilhar, como também ela tem total direito de criticar. E, gente, assim, quando eu divulgo uma vaga, né, inclusive em tráfego pago, eu recebo muita resposta sobre. Mas quando justamente eu mando as informações, eu às vezes não tenho nenhum tchau, assim, como resposta, ela fica no limbo. E o que eu percebo hoje, assim, é que a pessoa ela vai em última instância. Além do modelo de negócio supermercado, já ser criticamente, enfim, o principal criticado por ter praticamente a base inteira de pessoas desse negócio nessa escala, além de várias polêmicas, né, que a gente pode citar em vários supermercados. Não que eu trabalho, ainda bem. Fica muito difícil de às vezes você bater com a sua concorrente em que tá pagando um salário acima da média, um benefício diferenciado, em que vai ter mais acesso ainda a outros lugares, a outros recursos. Sai daí da tomada. Mania feia. Quer chamar atenção ou quer levar um choque? O que você quer? Os dois, né? Fica ainda mais difícil, diante de toda essa discussão, competir com o teu concorrente da esquina que segue o mesmo segmento de negócio que você, no qual você fica assim, praticamente sem opção. E à mercê da rapa, que nem eu já falei já em algumas reuniões. Eu falo isso rindo, mas eu falo isso com tristeza. Porque no fim, quem acaba se ferrando é quem fica. É aquele trabalhador que tá há mais de 10, 15, 40 anos de empresa lá. E a situação fica cada vez mais difícil.
Porque, além do corpo dele tá tendo recurso, eu posso dizer assim, reduzido de saúde, a demanda aumenta cada vez mais. E tu vai fazendo trabalho não só seu, como do colega, como do outro colega e do outro colega, às vezes tu tem que cobrir lá dentro. E essa conta acaba não fechando, até chegar uma hora da doença ou uma hora do esgotamento, que a pessoa fala, Deus, chega, não aguento mais isso. E pior ainda, quando a situação é passada para a gestão da filial e você fica assim, pois é, né, o que eu vou fazer? Se o poder tá totalmente com a diretoria, infelizmente não tem nem como barganhar. E o problema tá aí, porque eu não consigo negociar às vezes nem na entrevista. Fazer, sabe, uma contraproposta, assim, para conseguir aquele candidato bom, em que iria pra concorrência, já começa todo errado. Aí quem acaba vindo é a terceira idade, gente. Só que como eu falei, tem saúde comprometida, entendeu? Então praticamente não vai adiantar pro negócio. E inclusive tem uma data de validade curta, né? Que com toda certeza vai impactar também na data de validade do seu negócio. E seguindo, como conclusão, então, eu deixo a adequação e a longevidade. Acredito que as empresas que realmente inovam são aquelas que são protagonistas antes de vir a lei. Sabe, assim, ó, eu acho inteligentíssimo o dono de empresa ou a diretoria que vê oportunidade aonde ainda tá nebuloso, sabe? E não digo que tá nebuloso pela população de maioria, pela demanda que tá fraca, a gente que não sabe tá muito alta. Essa fumaça surge justamente por ideologia. Mas quando, sabe, se tira isso assim, vamos ser realistas. Eu tenho dados, eu tenho informação. Não só de âmbito nacional, muitas vezes como de dentro da empresa, com formulário, com dashboards. Tá aqui a informação. O que eu vou fazer? Não vou terceirizar a culpa para filial. Eu vou olhar para o negócio como um todo. Eu vou reestruturar isso. Porque tu pode insistir na mesma tecla, tu pode se apegar ao passado. Mas se você insistir nessa, uma hora vai acabar. Porque não vai ter mais recurso pra girar, sabe? Porque tu já tá perdendo e a tendência é perder cada vez mais, até chegar uma hora que tu não vai conseguir girar o básico. E aí o que acontece? Recuperação judicial, né? Vão puxar ainda mais recurso do governo. Não, se é o trabalhador fazer isso, meu Deus, né? É visto com maus olhos. E é uma desgraça isso, sabe? Somente a gente do RH, assim. Eu antigamente tinha esse preceito, sabe? Quem vê como se eu fosse mais do que qualquer um, né? Quem vê eu tenho uma parcela da empresa, não tenho porra nenhuma. Pode ter certeza que quando o dono morrer, né? Ou, por exemplo, ficar só os herdeiros e ele quiser me demitir, é tchau, né? 10ª melhor. Ai, gente, sério. O que não trabalhar numa filial muda a tua cabeça, sabe? Mas assim, gente, a conta não fecha, sabe? E você já viu uma pirâmide sem base? Pois é, não existe, né? E a gente sabe, olhando para as pirâmides de Gizé, agora eu vou filosofar, que a principal parte a ser comida primeiro é a de cima, né? Pois é, a natureza mesmo diz isso. Então, enfim, né? Não sou dono de empresa nenhuma, mas a lógica é simples. A reestruturação teria que vir de cima para baixo, assim como qualquer ordem. Eu já vi alguns cases de empresas bem grandes e famosas que fizeram projetos pilotos sobre, e acredito que esse é o caminho. Não quer perder dinheiro, quer evitar, então já se antecipa enquanto ainda tem caixa, sabe? Para quando chegar a hora do vamos ver, tu não correr. E literalmente, muitas vezes muitos correm. Mas enfim, acredito que eu posso acabar por aqui, porque já acabou mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado da minha análise, da minha conclusão sobre essa pauta, né, que inclui muitas outras. Eu poderia entrar muito em uma específica que seria 6x1, mas acredito que eu dei uma boa base. Esperando meu gato cagar de novo. Vai cagar ou não? É só pra incomodar, né? Coisa feia de relaxado. Tudo é brincadeira pra esse brincalhão. Tu não é mais criança, hein? Rebelde. Eu acho que o mínimo que eu posso fazer vendo uma realidade dessas e sabendo que eu não tenho o poder de mudar negócios que não são meus, é falar, é expor sobre isso, é criar ideias. E isso não é uma ideia a ser criada, né? Ela já tá aí, a gente tá desenvolvendo ela. E, gente, a gente tá no mundo capitalista. Você acha mesmo que eu vou ter a loucura anarquista de querer quebrar uma empresa? Com certeza não. Porque, com certeza, eu também dependo disso. E as pessoas que também confiam no meu trabalho. Então, quando eu faço tudo isso, é pensando
dialogando, trazendo uma ideia que a gente vai ter que debater, vai ter que falar e vai ter que colocar em prática em algum momento. E eu espero que eu tenha contribuído dessa forma com esse vídeo. E eu espero realmente que isso tenha produzido alguma coisa aí na sua mente, se você é contra ou se você é a favor, principalmente. Te deu uma coragem, te deu uma esperança de ver alguém com peito de falar sobre esse ponto. Tô brincando, Deus o livre. Amanhã só recebo meu comunicado de dispensa. Já tô acostumado, já passei por isso. Eu espero que não, hein? Me acompanha lá no Instagram. Já pensou quando eu sou chamado pra mesa de diretoria? Olha, assim, uma baita oportunidade, hein? Me inspirando na vovozinha. É nessa que eu vou. Vem aqui. Vem cá. Ai, tu tá querendo me provocar. Ó, esse aqui é o causador de toda a bagunça. Pelo amor de Deus, ai. Cara nem mente. Ó, gordo, velho.